Paz do Senhor para os irmãos, eu sou o pastor Natan, irei lecionar a lição de número 5, lição da EBD para adultos, que traz como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O texto base da lição se encontra em Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Irei ler apenas os versos que fazem parte do texto áureo, retirado da perícope da lição, que é o texto base. Perícope, texto base. Muito bem. Diz o seguinte o texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E a verdade prática, que é um resumo praticamente de tudo aquilo que foi estudado, um resumo da conclusão. Diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. O direito à vida eterna. Porque ainda não estamos na glória. Agora possuímos apenas o direito. O texto base você lê aí em casa depois de assistir o vídeo, ok? Nossa lição, geralmente, quase todas as vezes, a maioria das lições da revista vem em 3 pontos. E nossa, que nós iremos estudar, não é diferente. Constitui-se de 3 pontos. O primeiro diz o seguinte: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O segundo ponto, vivificados pela graça. E o terceiro, a salvação não vem das obras. Nós iremos apenas destacar alguns assuntos tratados na lição. Não iremos comentar detalhadamente todos os assuntos tratados na lição, né? Senão a aula é muito longa. Iremos fazer assim um apanhado, dar bem ênfase aos principais assuntos, de forma que no final você vai ter uma boa ideia do que é tratado na lição de hoje. Vamos lá? A primeira coisa que eu gostaria de pontuar e que eu acho assim fundamental para a compreensão do texto base da lição e de tudo aquilo que nós vamos falar é o entendimento da metáfora morto. Quando diz, no subtópico 1 do ponto 1, diz assim, que o autor da revista começa citando o versículo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa comparação que faz com a palavra morto, essa palavra morto, que em figura de linguagem é uma metáfora. O que ela significa? Qual é a mensagem que ela carrega? Nós precisamos interpretar bem as metáforas. Saber que dentro de um texto ela carrega um significado ou alguns significados. O que não podemos é extrapolar. Eu vou dar um exemplo. Vamos começar com um exemplo fora da Bíblia, tá? Eu acho muito importante, é a base do entendimento para demais interpretações. Então veja bem, eu digo que eu vejo assim, conheço uma pessoa e essa pessoa tem os olhos verdes muito bonitos. Aí eu digo, seus olhos são 2 esmeraldas. Uma figura de linguagem, uma metáfora. O que é que eu estou dizendo nesse contexto? Eu estou comparando a esmeralda especificamente a cor verde. A esmeralda, eu vou dizer 3 coisas da esmeralda. A esmeralda é uma pedra dura, a esmeralda é cara, tem um valor monetário, e a esmeralda é verde. Mas eu não estou comparando nem o valor monetário, nem a dureza da pedra, mas sim a cor verde. É só uma coisa.
Então eu extrapolo a interpretação da metáfora se eu atribuo todas as coisas que a esmeralda tem ao olho. Da mesma forma, vou citar um exemplo bíblico, do simples ao mais complexo. O Senhor é o meu pastor. Então, o pastor carrega uma mensagem para a gente entender o Senhor, entender Deus. Tá? Eu vou do conhecido ao desconhecido. Então, o que é que está sendo comparado? Quais são as qualidades? Quais são os atributos do pastor, do ofício de pastor, a Deus? Dentro do Salmo 23, são a proteção e o cuidado. Ou o cuidado é a proteção. O pastor, ele leva as ovelhas para o pasto, cuida das ovelhas. Da mesma forma, Deus cuida de nós. O pastor protege com a vara e com o cajado, protege as ovelhas. Da mesma forma, Deus nos protege. Agora, outra coisa do pastor, vamos dizer a roupa do pastor, a roupa de couro, está sendo atribuído a Deus? O modo como Deus se veste? Não. Então, se eu falar das roupas do pastor, eu estou extrapolando o significado, certo? O que a mensagem carrega para Deus. Da mesma forma, é a palavra morto dentro dessa passagem. Se você começar a extrapolar, você vai cair em erros lá na frente. Tá? Quando você chegar no verso 4 e dizendo assim, e ainda, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Nós estando mortos. Quando a gente for explicar no ponto de número 2, que fala vivificados pela graça, nós vamos ver que vai causar problemas. Você vai perceber isso. Embora eu não explique, mas se você comparar, dizer que o morto, eu vou dizer o que o morto é e o que o morto não é, dentro dessa passagem. Aí você vai ver que se você colocar o que o morto não é, lá no verso de número 5, você vai causar em erro, vai atribuir, você vai ter uma interpretação exagerada, no mínimo exagerada. Tá? Então o que é que o morto é? Dentro da figura, o que é que eu vou comparar? É só exclusivamente uma coisa, que tem sinônimos. Certo? São expressões iguais. Por exemplo, o morto é uma vida sem Deus, separado de Deus, como diz o autor da revista. Então, uma vida separada de Deus é o significado, o único significado. Uma vida sem Cristo, a mesma coisa, sem Deus, sem Cristo. Sem o Espírito Santo, mesma coisa. Sem o novo nascimento, a mesma coisa. Sem ser nova criatura, a mesma coisa. Uma coisa só, dita de várias formas. Então só tem esse significado. Então quando o verso 5 diz, estando nós ainda sem Cristo, sem Deus, sem a vida de Deus, a mesma coisa de dizer morto. Tá? Agora, o que é que o morto não é? Não é. O morto não é um cadáver imóvel, que não ouve, que não fala, que não se locomove, sabe? Fisicamente morto, insensível. Não, não é isso. Não se refere a isso. Essa parábola, essa metáfora quer dizer o seguinte, que a pessoa está sem Deus, mas essa pessoa se locomove, ela escuta, né? Ela entende, ela consegue entender a Bíblia. Tá? E tem pessoas mortas espirituais que são ateus, por exemplo. Existem filósofos ateus. Outro dia eu vi uma postagem de um filósofo ateu que entende mais de Bíblia do que certos pastores. A palavra morto aqui não significa que a pessoa, é impossível a pessoa fazer um bem. Não quer dizer isso. Que a pessoa não consegue ter uma vida ética, moral, decente. Não significa isso, porque existem pessoas religiosas que têm uma vida moral mais decente do que certos cristãos, que certos crentes. Jesus disse o seguinte, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Aos vossos filhos. Quer dizer, a pessoa de natureza má, natureza pecaminosa,
consegue fazer o bem, né? Consegue fazer coisas boas. Então não quer dizer que não tenha uma vida moral decente. Pode sim. A nossa declaração de fé, ela diz que o homem, quando caiu no pecado, não perdeu por completo a imagem de Deus. E exemplifica isso com a passagem do jovem rico, dizendo que o jovem rico era uma pessoa decente, uma pessoa que fazia coisas boas, mas, no entanto, rejeitou a Cristo. Então, vamos limitar a interpretação da parábola a quê? A dizer que a pessoa morta é uma pessoa sem o Espírito de Deus, sem o novo nascimento, sem Cristo, separada de Deus. E não ficar dizendo que uma pessoa não ouve, não escuta, não vê, não fala. Assim, como é que vai escutar o Evangelho? Não é? Então, não é isso, tá? Agora, claro, a pessoa, não estou desfazendo da doutrina da depravação total. Creio nela, mas ela não precisa forçar o texto para enquadrá-la aqui especificamente. Ela pode ser enquadrada, mas a maneira como é explicado é que não pode ser forçado. Ok? Mas nós não vamos nos prender a explicar, a entrar em detalhes sobre isso. Ok? Ainda, no ponto 1, nós gostaríamos de destacar o subtópico 2.1, 2.2 e 2.3. O autor, a partir do texto base da lição, ele esboça direitinho, retratando, quase que desenhando para a gente entender, a partir do texto, como é a vida do homem sem Deus, sem a vida de Deus. Uma pessoa morta em delitos e pecados. Como é? No 2.1 diz que essa pessoa que não tem Cristo segue o curso do mundo. Essa pessoa que não tem Jesus, ela é um filho da desobediência que o príncipe da potestade do ar opera nela. E no 2.3 diz que essa pessoa sem Cristo segue a vontade da carne e dos pensamentos. Então, veja bem, como é uma pessoa morta no pecado? Como é que ela é? Ela segue o curso do mundo. Segue o curso. É como se o mundo fosse um rio que desembocasse no mar. No mar da desilusão. O mundo tivesse uma corrente que desembocasse no oceano da desgraça. É esse o sentido. Então o mundo, ele tem uma corrente. Se o mundo vai para a direita, o crente ou a pessoa que não tem a vida de Deus vai dentro dessa corrente. Se o mundo segue para a esquerda, na corrente segue a pessoa que não tem a vida de Deus ou um crente que tem uma mente formada, né, conformada, como diz Romanos 12, com o mundo. Com o mundo. Então, se eu falei direita e esquerda, a corrente do mundo, se você pensou em política, foi mera coincidência. Mas o mundo tem sua ideologia, a ideologia de gênero, seus ideais, né? O mundo tem seus ideais. E o crente que forma a sua mente e que predomina, o pensamento secular predomina suas decisões, norteia sua vida, o seu modo de pensar, pela filosofia, pelos teóricos da educação, os teóricos da sociologia, pelos teóricos de todas as áreas da ciência, a psicologia, a medicina, todas as áreas da ciência. Se a pessoa só pensa circularmente,
ele perde o discernimento espiritual. A interpretação da vida, da Bíblia, segue uma lógica racional. E ele perde até, ou deixa de acreditar na inspiração sobrenatural da Bíblia. Ele vai considerar a Bíblia como um livro qualquer, uma literatura bonita, não é? Que traz, norteia a vida eticamente, mas ele perde a sensibilidade espiritual de acreditar em milagres, por exemplo, não é? Para ele, se você contrai o Covid-19, se o remédio não funcionar, Deus não vai fazer milagres. Por quê? Porque Deus abriu o mar uma vez, só uma vez na história. Deus não é rotina ficar abrindo o mar. Deus deu o remédio, Deus deu o barco para a gente atravessar o mar. Então, se o dente perdeu o dente de leite, perdeu o dente de osso, meu amigo, não nasce o terceiro dente. Então, a pessoa só pensa por lógicas racionais e perde a sensibilidade, não tem a vida de Deus. Segue o curso do mundo, somente racionalmente. Predomina o racional. Só racional. Não tem espiritual. O príncipe da potestade do ar, ele opera nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, então, seguem o curso do mundo e Satanás dá uma ajudinha, né? Uma ajudinha para dar uma companhia, uma influência. Não é que você fique possesso, mas é que os seus companheiros, as suas amizades, os seus livros caem nas suas mãos porque o diabo coopera. E o filho da desobediência também ele anda na vontade da carne e dos pensamentos. O desejo da carne. A carne deseja o quê? Paulo explica o que a carne deseja. A carne deseja prostituição, né? Então, o filho da desobediência, o homem que não tem Deus na vida, Jesus na vida, a vontade do pensamento é fazer o desejo da carne. A carne, as obras da carne quais são? Paulo descreve: prostituição, impurezas, lascívias, idolatrias, inimizades, feitiçarias, iras, pelejas, contendas, discussões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Então, a pessoa só pensa dessa forma e o diabo coopera. Esse é o retrato de uma pessoa morta. Uma pessoa morta sem Deus, sem a vida de Deus. Agora, partindo para o ponto 2, o ponto 2 diz: vivificados pela graça. O autor trabalhou no ponto 1, do texto base da lição, ele trabalhou o verso do capítulo 2 de Efésios, o verso do número 1 ao 3. Agora no ponto 2, melhor dizendo, e do capítulo 2, ele vai trabalhar do verso 4 ao verso 6. Bom, nós terminamos retratando a vida do homem sem Deus. Lá o ponto 1 termina assim, dizendo como é a vida, a depravação do homem que vive sem Deus, que não tem a vida de Deus. E nós éramos assim, todos nós, desgarrados como ovelhas, estávamos todos perdidos. Mas o autor destaca o verso de número 4, que tem um mais. Esse mais muda a história. Essa conjunçãozinha coordenada adversativa muda a história da humanidade perdida, que por natureza está debaixo da ira de Deus. Mas, segundo o verso 4 e 5, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo.
Então, nós recebemos a vida de Deus quando ainda estávamos mortos. A mensagem do Evangelho, ela nos alcançou quando ainda estávamos mortos. E veja que Jesus pregou o Evangelho aos mortos. Em João capítulo 5, verso 39 e 40, Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não foi? Não foi assim que Jesus disse? Que examine as Escrituras, que o Espírito Santo vai revelar quem eu sou, vai mostrar a você, e você vai identificar quem é o Messias. Aí Jesus disse: não quereis vir a mim para terdes vida. Então Jesus estava falando com mortos: você não quer vir a mim para receber vida, porque você está morto. Então Jesus pregou o Evangelho aos mortos. Mortos espiritualmente, como foi descrito aqui, como nós descrevemos. Nesse momento que estávamos mortos, nós cremos. E no momento em que cremos, que recebemos Jesus, que Jesus adentra a nossa vida, nós recebemos a vida de Deus, recebemos o Espírito Santo. No momento em que eu entrego a minha vida a Ele, e Ele entra na minha vida, eu recebo o Espírito de Deus e me torno uma nova criatura. É isso que o versículo diz. E a nossa declaração de fé segue o pensamento do verso. Nossa declaração de fé diz na página 110, diz o seguinte: a fé antecede a regeneração. E o que é que diz o verso? Que nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Junto com Cristo. Ou seja, no momento em que eu aceito Cristo, eu sou vivificado. Eu me torno uma nova criatura. Ninguém se torna uma nova criatura sem Cristo. Nesse momento em que eu aceito Jesus, eu sou eleito. No momento da minha história em que eu aceito Jesus, é que eu sou eleito. Mas você diz: a eleição não foi feita no passado? Não. A eleição foi feita na eternidade. A eternidade não tem passado, não tem presente e não tem futuro. Deus vê na eternidade o fato histórico. O fato histórico. Sem passado e sem futuro. Então, o fato histórico é considerado. O fato histórico é considerado. Porque se o fato histórico não for considerado, Jesus veio fazer um teatro. Nós somos salvos por causa de Jesus e não por causa da eleição. Não é porque eu sou eleito que eu recebo Jesus. Não. Eu sou eleito porque Jesus morreu na cruz e eu criei nele. Então, o fato histórico, no momento em que eu aceitei, eu sou eleito. Tá? Então, dito isso, a vida de Deus, ao adentrar em nós, muda por completo o meu comportamento. Isso é Evangelho. O que é graça de Deus? O que é a graça de Deus? A graça de Deus difere das demais religiões por esse detalhe. Quando você pensar em graça, você pensa: eu tenho a vida de Deus. Eu estou já, como Paulo diz, que já estou assentado nas regiões, nos lugares celestiais. Eu já estou assentado. Eu não vou no futuro me assentar. Eu já alcancei a salvação. Eu já sou salvo. Isso é Evangelho. O que é o Evangelho? Na sua essência eu já estou salvo. Eu já estou transformado. Eu já tenho a vida de Deus. Isso é Evangelho. E agora eu vivo conforme a vida que tenho, conforme a natureza que possuo. Eu vivo conforme a natureza que tenho e que possuo. Isso é Evangelho.
As demais religiões, como é que raciocina? Eu preciso fazer para alcançar a vida de Deus. Eu preciso praticar o bem para ir para os lugares celestiais. O Evangelho é totalmente o contrário. A graça de Deus eu não preciso fazer mais nada. Mais nada. Eu preciso apenas viver a vida que eu recebi. Eu viver a minha natureza. A prova de que eu sou salvo é o comportamento que tenho. A evidência da salvação é a santidade, é a obediência. Essa é a evidência da salvação. Eu não obedeço para me salvar, é porque sou salvo que obedeço, porque é uma consequência. Então, era isso que nós gostaríamos de destacar sobre o Evangelho e sobre a vivificação. Para concluir, então, o ponto 3, intitulado A Salvação não vem das obras. Não vem das obras. Nós falamos isso no ponto 2. Ponto 2, o autor trabalhou do verso 4 ao 7, corrigindo que eu disse até o verso 6. Agora, no ponto 3, ele vai trabalhar do verso 8 ao 10 e conclui o texto base da lição. E nós vamos destacar o processo da salvação. É isso que nós vamos destacar para concluir, ok? A graça de Deus, falando da graça de Deus e da fé. A graça de Deus é quem nos salva. É a graça, não é a fé que nos salva. Porque se fosse a fé que nos salvasse, valia acreditar em qualquer objeto, qualquer coisa. Um pedaço de pau, em Buda, em Maomé. Se fosse a fé. Se possuiu fé, é salvo. Não, mas não é isso. Quem salva é Jesus. Jesus é que é a graça. Toda a sua história é a graça de Deus. Então, acreditar no que Jesus pregou, no que ele fez. Isso é a graça. Se eu acredito, eu sou salvo. O que salva é o objeto da fé, não é a fé. Mas o verso diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós. Isto não vem de vós, esse isto refere-se à fé ou refere-se à graça? Veja, o isto não se refere nem à fé e nem à graça, mas ao processo da salvação. Porque o pronome isto, gramaticalmente, é um pronome neutro, no grego, neutro. E a palavra fé é uma palavra feminina no grego. A palavra graça é uma palavra feminina no grego. A palavra salvação é uma palavra feminina no grego. Mas o pronome isto é um pronome neutro. Então, está se referindo a todo o processo da salvação. E dentro desse processo, ele não está dizendo que a fé é dom de Deus, mas um processo. A fé é nossa. A graça é dom de Deus, inquestionável, mas a fé é nossa. Comparemos. De quem era a fé que Deus creditou como justiça? Era de Abraão ou de Deus que deu? Você consegue me responder? Consiga me responder. De quem era a fé? Era de Abraão, que Deus creditou a ele como justiça, ou foi Deus quem deu a fé a Abraão para poder acreditar? O texto não diz. O que dá a entender que a fé era de Abraão. Abraão creu e Deus creditou, imputou como justiça. Da mesma forma, o mesmo raciocínio vem, a fé é minha. E Deus, como eu deposito essa fé em Cristo, Deus credita a meu favor a justiça de Cristo a meu favor. Porque eu creio em Cristo, Deus credita. O que me salva não é o fato simples de eu crer, é o fato de Deus creditar. Se Deus não creditar, não vale nada. É como você acreditar, alguém diz assim, eu vou acreditar na sua conta do banco tal R$1.000. Aí você acredita. Mas o cara não deposita. Valeu acreditar? Não valeu acreditar. Então, quando você acredita e o cara acredita, aí sim, o que vale é o crédito. Tá?
Então, o que me salva não é a fé, é o fato de Deus acreditar a justiça de Cristo a meu favor. E esse processo do crédito e do que Cristo fez, todo esse processo é dom de Deus. Não vem de nós. Não vem de nós. Então, nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé apenas recebe, é a mão para receber. A fé, essa mão não faz mais nada. Tá, você pode até tirar a mão, eu creio, e Deus coloca no coração. Faço nada. Não é sinergia. Eu não faço nada. Faço nada. Deus coloca dentro de mim, tá? Porque creio. Porque creio, Deus coloca dentro de mim. Se Deus não fizer, não tem sinergia. Silas Daniel vai dizer no seu livro que, na Mecânica da Salvação, que a palavra é imprópria. Ele aceita porque já é comum se falar, mas não é plenamente correto, ok? Então é assim que se dá a salvação. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos ajude, e espero que todos tenham gostado da aula e que essa pandemia termine logo, e vamos continuar orando, pedindo ao Senhor para nos agraciar nesse momento difícil. Que Deus nos abençoe. Amém.